Agora, por que que eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês da Rússia? Para vocês tirarem proveito do que eu estou falando. Porque o que que a mulher brasileira é, no meu ponto de vista? Extremamente alegre, simpática, calorosa, amorosa, hospitaleira, excelente mulheres, donas de casa, super mães. E tem uma natureza alegre que cativa demais os alemães. Então, se você perguntar ao alemão por que o brasileiro e não a russa, eu tenho certeza absoluta que ele vai saber te dizer por quê. Oi, gente linda no Brasil e no mundo. O vídeo de hoje é um vídeo muito interessante. Brasileiras versus russas. Para quem não me conhece, me chamo Vivian Paul, sou coach de relacionamento e o meu forte é relacionamento intercultural. Minha gente, desde que o mundo é mundo, sabemos que mulheres brasileiras são mulheres extremamente cobiçadas no mundo inteiro. Inclusive, eu diria até mais pelos homens brasileiros. Mas as mulheres do oeste da Europa também, principalmente as russas. Por que eu trouxe esse tema aqui para vocês? Porque vocês sabem que eu sou coach de relacionamento, então a mim me procura homens também que têm relacionamento com outras mulheres, a não ser brasileiras. E sinceramente, mais homens que têm relacionamento aqui exclusivamente com russas. Quando eu digo russas, não só da Rússia, da Lettland, da Ucrânia, da Geórgia, então é tudo uma coisa só, tá? É a mesma mentalidade de mulher, muda alguns hábitos, religiões, mas tudo uma coisa só. Então eu achei muito interessante trazer esse tema aqui para vocês, porque assim, não para fazer uma comparação, para você se dar conta de coisas que eu percebo nessas mentorias, que eu acho muito interessante. Muitas coisas, a brasileira, ela sim, muito diferenciada, mas tem um ponto na Rússia que para mim destaca muito, tanto no positivo quanto no negativo. Então eu acho que é um vídeo interessante, porque assim, eu sei, principalmente aqui na Alemanha eu sinto isso, que mulheres de todas as etnias não gostam das russas, porque são lindas e são mulheres extremamente cobiçadas, então elas se sentem assim ameaçadas pelas russas. Eu tenho pouco contato com a mulher russa, mas eu já percebi isso no passado também, que tem aquela coisa assim. Mas eu diria que a russa, ela é tão focada nela, ela é tão assim nazista, que ela não está preocupada aqui com uma brasileira, né? Se uma brasileira vai vir e vai tomar o namorado dela. Mas é muito interessante o que eu percebi nessas mentorias, porque assim, o meu forte é relacionamento entre brasileiros e alemães, então eu sou mais procurada por mulheres brasileiras. Então eu tô tendo muito acesso à mentalidade das mulheres russas através dos homens, e o meu melhor amigo também é casado com uma mulher da Geórgia, né? Embora é uma mulher assim, de muitos princípios religiosos, mas não deixa de ter aquela mentalidade que a maioria das russas tem. Então eu vou trazer aqui para vocês esses pontos para vocês usarem isso ao favor de vocês, não desmerecendo as russas e muito menos as brasileiras. Mas se eu disser para vocês que muitos alemães preferem as russas do que as brasileiras em certos pontos e eu não compreendo isso, eu estaria mentindo. Além do erotismo da russa, além de elas serem mulheres também muito lindas, elas têm um ponto muito forte que falta na mulher brasileira. Então eu quero fortalecer isso aqui para vocês e para vocês também ver o forte de vocês mulheres brasileiras e não ter medo de concorrência, gente, porque a concorrência ela não existe em campo nenhum. Todo mundo tem aí o seu lado forte e o lado fraco. Então, assim como as russas têm pontos que eu acho que se destacam muito, tem as brasileiras também, mas tem brasileiras também que tem todos esses pontos que muitas russas têm e vice-versa. Então vamos começar. Como eu disse, eu tenho clientes aqui, mais de um, tá, que tem relacionamento com russa. Um desses homens é aquele tipo de homem que gosta de mulher para paparicar, para satisfazer o ego dele, e ele diz isso para mim, então ele só quer aquele tipo de mulher. Mas tenho que pontuar que desse cliente em específico, ele não prioriza que a mulher seja russa, mas mulheres estrangeiras sim. A ex-namorada dele era uma marrocana. Agora ele está com uma mulher da Ucrânia. Essa mulher é uma mulher extremamente culta, muito estudada, com vários diplomas, fala vários idiomas, porque ela veio para a Alemanha com a mãe,
criança, então ela estudou na Alemanha. Mas o que eu vejo no relacionamento dele com ela é o que a maioria das pessoas alemãs pensam das mulheres russas, que elas são extremamente materialistas. Agora você vai dizer, o que você está querendo dizer com materialista? Não estou dizendo no ponto de vista de você visar um homem que vai te dar uma vida boa, né? Que pode viajar com você, que vai te dar uma bela casa. Não, eu estou falando de uma forma extremamente extrema, que passou desse nível de materialista que eu sei que a maioria de vocês pensam. Essa moça começou com esse relacionamento com esse meu cliente. Eu sei do início do relacionamento, porque eu já tenho ele como cliente há 2 anos, né? Ele começou com cartas e hoje eu dou mentorias para ele. Na realidade, eu faço as duas coisas. Já tem 1 ano que eles estão juntos, tá? Eu fortaleci muito isso, né? Para ele se distrair com ela, porque ele saiu de um relacionamento que deixou ele muito doloroso. E esse homem é um homem ciente. Ele quer uma mulher jovem linda, ele quer uma mulher com características específicas, mas ele está disposto a paparicar essa mulher. Não digo bancar a vida dela, mas agradar, viajar, comprar presente, fazer compras, shopping, tudo isso. Essa mulher chamou minha atenção por quê? Ela tem o trabalho dela, ela tem a casa dela que ela mora sozinha, ela já comprou imóveis no nome dela que ela deve, que ela paga por financiamento. Ela tem os bens dela ali e se mantém. É uma mulher extremamente fria e ela é materialista que chega a um ponto de ser extremamente calculista. Ele encontra com ela, não existe isso de ele encontrar com ela e ele não sair para fazer compras com ela. Então ela obriga ele a fazer isso. Se não fizer, ela briga, esperneia e tudo. O que me chamou a atenção na relação deles foi que ele fez aniversário há 1 ano atrás, logo depois que conheceu ela obrigou a ele, e quando eu falo obrigou, ela exigiu que ele desse para ela no dia do aniversário dele um anel. E ele deu. Não funciona eles passar um dia junto, ou passar uma noite viajar se ele não gastar com ela em compras. Ela nunca pediu dinheiro para ele na mão. Dinheiro ela não pede. Ela só exige que ele faça as compras. Normalmente quando ele chega em Munique, porque ela mora em Munique, né, e ela quer um presente, ela já foi na loja, já escolheu, já deixou reservado, ela vai com ele tem que comprar para ela. E se ele não faz isso, não funciona. Restaurantes que ele vai jantar com ela são os mais caros de Munique. Eu digo, quanto mais caro, Mandarina Oriental, é um hotel chiquérrimo. Ali você não sai dali num jantar, se você toma uma garrafa de vinho, um aperitivo, sem gastar 600 olhos. Eu acho que é assim, um preço assim, bastante elevado, quer dizer. Então ela não está preocupada, tá, em fazer as suas exigências. Só que eu percebo que a forma que ela faz é uma forma rude, é uma forma agressiva, eu diria até patológica, porque ela é uma mulher de 44 anos, muito bonita, não é bonita natural também, é muito magra, muito alta, tem as pernas longas, aquela boca linda feita, que ela também fala que ela faz as aplicações dela para ficar bonita, mas não tem um namorado. Por que ela não tem um namorado? Porque a maioria das mulheres aqui acha que Munique é a cidade do milionário. Ah, eu vou para Munique arrumar um homem rico. Ah, que eu vou para Munique, ele tem homem. Gente, os homens de Munique são os homens mais estragados da Alemanha. Por quê? Porque muita mulher vai para Munique com esse intuito, e eles não são idiotas. Então os homens de hoje não são os homens de 20 anos atrás, então eles já estão abertos a isso. E o que a maioria faz? Eles usam isso. Curte com a mulher, quer gastar, gasta, mas vida que segue, tá sempre trocando de mulher. Então para você encontrar um homem em Munique, próspero, para você ter um relacionamento sério, com propósito de futuro, eu acho muito desafiador, sinceramente. Não passei por essa experiência, porque eu não morava aqui, então eu vim pra cá já com meu marido. Então aterrissei por cima, não caí no mercado em Munique, não. Por que ela tá sozinha? Por causa desse comportamento rude dela. Porque assim, eu digo pra ele assim, eu não entendo a falta de sensibilidade, de inteligência dela, porque ela obriga, ela briga com ele, ela discute com ele, ela revida, né, se ele não faz a vontade dela. Ela não faz de uma forma dócil, porque eu conheço ele bem. Eu tenho certeza absoluta que muitas coisas que ela gostaria de ter, ele daria até se ela fosse dócil, mas não, ela briga. Então ela faz o negócio com ele já no telefone. Não, a gente vai para aquele hotel, se não for eu não vou. A primeira viagem que ela fez com ele, eles foram para um hotel que ao nível dela não era bom o suficiente. Então ela discutiu muito com eles, que a comida estava boa, mas não gostou. Não gostou porque não era luxuoso o suficiente, que é isso, aquilo, aquela coisa. É desse tipo. Então ela não está buscando um relacionamento, ela está buscando um negócio. Esse meu cliente tem muitos bens e ele disse até para ela que gostaria de deixar pelo menos os terrenos que ele tem
no nome dela. Tem 1 ano que ele conhece ela. E ela disse pra ele, não me interessa, porque eu vivo hoje e aqui agora. Se você tiver que fazer alguma coisa pra mim, tem que fazer agora. Se você quiser fazer isso lá na frente, que faça. Problemas que eu já falei pra ele. Ela tem um problema seríssimo. Eu falei, alguém estragou ela no passado, na realidade que ela precisa de uma terapia, porque eu vejo ela como uma pessoa extremamente doente. E ele me contou que de fato, quando ela era novinha, com 20 anos, ela conheceu um bilionário na Alemanha, que ela tinha Porsche, tinha isso, tinha aquilo. Só que o homem era casado, não separou. E depois de um tempo, ele cansou dela, né? E ela viu que ele não ia se separar e ela ficou estragada pro resto da vida. Então, todo homem que ela conhece, ela força os homens a fazer a vontade dela. Ele fez aniversário agora novamente, depois de 1 ano, dia 1º, e ela exigiu dele um outro anel. Só que o primeiro anel que ele deu custou 2.000, que eu não acho também caríssimo, né? Mas ela foi até cuidadosa, eu diria. O anel de agora custaria 5.000, então ela foi com ele para a loja, para ele comprar o anel e passou vergonha porque ele não comprou. Então aí caiu a ficha dele, diz que para ela a vida é um caminho só de ida, não tem volta, então que ela só pensa nela. Então o que eu identifiquei nessa mulher, que ela era pobre, chegou pobre na Alemanha, ficou com medo de ficar pobre e fica nesse pânico aqui. O que vai acontecer com essa mulher, porque eu já vi também que ela tem tendência a álcool, bebe muito, vai chegar na idade de 50, 60 anos, não vai encontrar ninguém. Eu até hoje não encontrei uma brasileira das quais eu dou coaching que pensa dessa forma. O que é o diferencial da brasileira com uma mulher dessa? Ela é extremamente sensual, ela é extremamente habilidosa para ter as coisas. Eu nunca ouvi falar de uma história de uma brasileira que fizesse isso. E eu também nunca fiz isso na minha vida. Então, assim, a mulher russa, eu vejo ela, tem negócio. Tem outro cliente também, que no caso dele ela é russa mesmo, tá? Ele conheceu essa mulher no Tinder, ela já marcou encontro com ele, na primeira noite ela já queria ir para casa dele. Só que esse cara é um cara mais cuidadoso. Ele ficou com medo, né? Achou muito estranho da mulher já querer ir para casa dele, tem medo de máfia russa. Ele não levou ela para casa dele, é o que ele falou para mim. Esse cliente conheceu essa mulher e ficou com contato com ela mais ou menos uns 8 meses. Ele marcava com ela para jantar, mas ela dizia, para você sair comigo para jantar, você tem que estar ciente que alguma coisa você tem que me dar. De graça, eu não vou sair para você para tomar nenhum café. Ela falou isso para ele. E o que ela fazia? O hábito dela era levar ele para lugar onde comprava plantas. Que ele fala que ela adorava isso. Não conhece a casa dela, nunca foi. E sempre estava ali e comprava planta. Então, toda vez que ele via ela, que seja um café, ele gastava ali de 300 a 500 horas, sem tocar na mulher, porque ele também não queria. E até chegou um ponto que ela quis muito e ele não estava disposto a dar mais. Falou assim, olha, você está procurando uma pessoa para financiar a sua vida, eu não sou sua pessoa. Sabe o que ela fez? Simplesmente bloqueou ele. O meu melhor amigo, ele casou com uma mulher da Geórgia, que também é parte da Rússia, né? Uma mulher religiosa, ela era virgem, blá blá, que não sei o quê. Mas sabe por que ele casou com ela? Porque ela fez um trato com ele, porque ela vem de família extremamente pobre, que para ele casar com ela, ele tinha que ajudar a família dela. E ele aceitou o trato e tiveram aí 2 filhos, deu uma vida super confortável para ela e assumiu essa responsabilidade com a família. Então eu não sei de onde que vem isso, né? Se é da mentalidade, se é a educação que elas tiveram. O que eu vejo nelas é essa questão assim, muito forçosa com o material. E digo para vocês, dificilmente você vai encontrar uma mulher russa aqui que não pensa dessa forma. Então elas estão em todos os lugares. E por que elas são tão queridas pelos homens? Vamos ficar aqui no homem alemão. Elas não têm limite para sexualidade. A mulher russa, né, do oeste da Europa, não digo só a russa também, ela está disposta a tudo. E quando eu digo tudo, eu já ouvi de homens coisas assim cabulosas. Até enfiar a cabeça, se o homem quiser, ele pode. E digo para vocês, porque isso eu escuto dos homens. Sexualmente falando, as mulheres mais dadas são elas, no meu ponto de vista, pelo que eles falam. São mulheres também extremamente eróticas e da maneira delas sensuais. Outro ponto muito forte da mulher russa é que dificilmente você vai conhecer uma mulher russa, mesmo ela vendo de família pobre, que ela não tenha aprendido algo. São pessoas extremamente prendadas, porque na Rússia é assim. Se for para criança aprender a tocar piano, se não quiser tocar, vai ter que aprender na chibatada, é obrigado. Tanto é que a esposa do meu melhor amigo, ela é atriz. Então ela vem de família paupérrima, mas ela aprendeu, entende? Então ela
trabalhava em teatro ali. Então, a mulher que tem muito talento, ela chegou na Alemanha, ela começou a falar um nível de alemão que eu fiquei chocada. 2 meses que muitas pessoas não conseguem em 30 anos. Ela é extremamente inteligente. Então, esse diferencial a russa tem. Porque muito raro você conhecer uma russa que não aprendeu algo em casa na infância. Tive uma empregada russa, muito dedicada, muito pontual e muito consequente, né, no trabalho dela, responsável. Tive uma excelente experiência com ela e ela me ama até hoje, que eu fui muito generosa com ela. É um povo que também, se não é esse perfil de mulher que está atrás de homem rico, consequente com o trabalho. Não são mulheres também, como os brasileiros, que todas falam inglês, não. Muito difícil conhecer uma russa que veio da Rússia para viver aqui que fala inglês. A maioria não fala. Mas são mulheres que têm pouca dificuldade a se habituar com a cultura aqui na Alemanha. A Rússia também no inverno é muito frio, são um povo assim também mais frio, diferente dos brasileiros. Então, com relação à cultura, elas não têm dificuldade de conviver aqui na Alemanha com os alemães. Mas elas vêm aqui realmente com essa intenção, com esse propósito. Bordéis aqui na Alemanha, cheio de russas, sempre foi. Eu acho que no mundo inteiro, né? Porque eu fui em Dubai e o que eu mais vi ali foi mulher russa. Então, assim, são mulheres que destacam pela beleza, porque um homem que gosta de uma mulher loura, a russa, ela é diferenciada, não porque são todas lindas. Eu acho que a mulher brasileira, ela é muito mais bonita, porque você vê uma loura no Brasil, uma loura na Rússia. Eu, particularmente, acho a mulher brasileira mais bonita. Mas ela tem um erotismo interno que você não sabe explicar, entendeu? Então, e também essa nomenclatura russa, né? Porque é uma crença limitante também das pessoas, de acreditar que a mulher russa ela é assim, 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 assim como a brasileira. Agora, por que eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês da russa? Para vocês tirarem proveito do que eu estou falando. Porque o que a mulher brasileira é, no meu ponto de vista? Extremamente alegre, simpática, calorosa, amorosa, hospitaleira, excelente mulheres, donas de casa, supermães. E tem uma natureza alegre que cativa demais os alemães. Então, se você perguntar a um alemão por que a brasileira e não a russa, eu tenho certeza absoluta que ele vai saber te dizer por quê. Então, o homem que decide por uma brasileira, ele vai primeiramente, infelizmente ou felizmente, pensando na sexualidade. Mas na sexualidade visual que ele vê na televisão, nas praias, o carnaval, aquela coisa toda, porque são mulher erótica que mostra muito o corpo. Tem nada a ver, gente. Tem mulher fria no Brasil igual o nariz de cachorro também. Mas isso aí, aquele que não conhece a mulher brasileira de verdade, que nunca foi no Brasil, ele tem essa visão dela. Mas o ponto mais forte que eu diria não é nem isso, é a alegria, né? O estilo de vida do brasileiro, festeiro, descontraído, hospitaleiro, eles gostam muito disso. E a probabilidade de uma mulher brasileira fazer isso que as russas fazem, pensando no material, ela é muito menor. Gente, eu já fui solteira, né? Eu sempre visei um homem de status. Não vou mentir pra vocês, eu não tô aqui pra ficar com hipocrisia. Eu tenho amigas aí solteiras que estão. E as mulheres que me procuram diariamente que eu atendo. Só que a brasileira, ela é mais graciosa para isso. Eu diria até que é mais perigosa. Por quê? A brasileira joga mais com charme, com a doçura, com a sexualidade. Não vai entregando assim o ouro. A russa, ela faz o negócio desde o início. Tem um ponto positivo. No caso desse meu cliente, ele sabe onde ele está, ele faz se ele quiser ou não. Né? A maioria dos homens, que eu diria em Munique, não vai aceitar. Não vai ser por isso que ela não tem um relacionamento fixo. Não aceita, ponto, basta. Difícil. Não vai aceitar. Por um tempo sim, mas depois vai cansar. Porque depois de alguns meses, uma mulher é qualquer mulher. A brasileira, ela não vai fazer isso. Primeiro, que a brasileira depende de um casamento para ela ficar aqui. A russa não. A russa pode vir para cá e pode ficar aqui com mais facilidade, em termos legais, do que a brasileira. Ela tem mais possibilidades, né? Ela encontra mais meios e mais caminhos, mesmo porque aqui vive muitos russos. Então a probabilidade de uma russa já conhecer alguém que vive aqui, que ajude ela a ficar aqui, independente do casamento, ela é muito maior. A brasileira já necessita do casamento, de um documento para estudar, aquela coisa toda. Então a brasileira, ela joga mais, mas ela joga mais pela sedução, pela doçura, né? Pela essa questão do carinho. Então essa questão do calor humano entre uma brasileira e uma russa, eu posso confirmar para você que são coisas totalmente diferentes.
Elas, quando são materialistas, elas não estão preocupadas com o sentimento do homem, não. A brasileira, se está num relacionamento com um alemão, por exemplo, não quer o homem, apaixonou por outro, ela pica a mula e arruma outro também. Mas elas não são cruéis. Só que no Brasil, eu posso confirmar que a gente aprende muito cedo a fazer o tal do pé de meia, tá? Isso aí é muito difícil você ver uma família que não pensa naquilo. Não estou falando que todo mundo consegue encher esse pé de meia, mas a gente tem essa mentalidade. Então, a brasileira, ela pensa mais no depois. A russa não. A mulher russa, se ela visa um homem rico, ela só pensa em coisas caras. Viagens caras, bolsa cara. E eu vejo também muita mulher russa que acabar na miséria, a ponto de viver do status. Mulheres que foi casada com homens extremamente ricos. Eu já falei pra vocês que homem rico ele não é idiota, né? Ele nunca vai casar com uma mulher, tá? Que ele conheceu ontem, num Tinder da vida, numa viagem, sem fazer um contrato de casamento. E isso é ruim, né? Porque esses homens cansam até muito rápido dessas mulheres. Porque quem quer ficar com uma mulher dessa a vida toda? Então ele vai trocar ela, com certeza. A mulher brasileira já é diferente. Ela chega aqui na Europa, né? A maioria, ela pensa de ter a casinha dela no Brasil, de investir o dinheiro dela no Brasil, de fazer o pezinho dela de meia, tá? Mesmo se o homem é pobre, ela tem uma mesadinha de 200 euros. Muitas pega desses 200 euros e guarda ali 100zinho, ou tá ajudando a família no Brasil. Nesse aspecto, eu acho a brasileira ela mais humana, mais sábia e mais realista. O que eu quero também com esse vídeo? Eu quero que vocês que estão aí no virtual, tá batendo papo com esses homens, né? Eu digo sempre, toda a informação que vocês tiverem da vida desses homens, com jeito, né? Aqui tem vídeos ensinando como você faz esses homens abrir a boca com facilidade para auxiliar vocês. Isso é extremamente importante. Então, para mim também é muito importante que você saiba se esse homem já teve relacionamento com uma mulher russa. Por que é importante? Porque eu sei que a maioria das mulheres estão aqui visando um homem de prosperidade. Aí você conhece um homem que você sabe, né, pelo que ele te falou, pelo que você já sabe dele até agora, que ele é um homem próximo, precisa ser um homem milionário, e falou que teve uma esposa, uma namorada, um relacionamento com várias russas ou com uma russa. Então você pode ter certeza de uma coisa, ele teve que abrir a mão dele. Você tem que saber aonde você está pisando. Se ele teve um relacionamento com a russa e ele está parecendo para você um homem pão duro, pode ter certeza que ele está estragado pela russa. Agora, se ele é um pouco generoso com você, te manda presente, fala assim generosamente com você, você percebe na conversa que ele não é munheca, você sabe que através desse relacionamento com essa russa, ele foi educado. Porque eu digo assim, esse homem, esse meu cliente se ele cai na mão de uma outra mulher, de outra nacionalidade, que seja uma mulher mais sensata, mais pé no chão, não seja assim tão materialista e egoísta, ela vai ter com ele um mundo, porque ele está acostumado a dar muito mais. Então é uma coisa que você pode usar ao seu favor. Então para mim não é só importante você saber se o homem teve relacionamento com brasileiras, não, que isso aí você tem que saber. Isso é muito importante, porque eu não indico você se relacionar com um homem que teve várias namoradas brasileiras, casou com brasileira, teve filho com brasileira. Eu não gostaria na minha vida um homem desse, eu não quero, mas fica ao seu critério. Mas também é muito importante saber quais as nacionalidades de mulher que ele se envolveu na vida dele, principalmente com a russa, porque a russa, pode ter certeza, sexualmente falando, ela se dá 150%. Ela não está preocupada. Se ela obtiver aquilo que ela quer, por dinheiro, elas fazem tudo. Eu não quero também expor muito aqui, né, a menos que vocês queiram que eu fale. Né? Eu tenho que fazer uma palestra particular, porque eu posso contar para vocês histórias que vocês vão ficar horrorizados. É importante você saber disso. Por quê? Ah, Vivian, porque se ele teve uma namorada russa, eu vou ter que ir lá dar tudo que eu tenho. Não, pelo contrário. É o que eu falo com vocês no dia de hoje, com o tal do nudes, que eu detesto. Não é mandando nudes para homem hoje que vocês vão ser diferenciadas, não. É totalmente o contrário. Sensual, carinhosa, dada sim ao amor, ao ato, mas não falando, não, eu vou ter que concorrer, eu vou ter que provar que eu sou melhor. Por que não? Você sabe por quê? Porque principalmente, se tratando do homem alemão, você vai assustar esse homem. Tá? Então não pensa você que se você chegar num alemão e fizer tudo com o alemão, você vai ganhar ele, não. Você pode até ganhar. Mas esse homem vai viver no medo, no pânico, dele não te satisfazer e de você trair ele. Então, no alemão é uma grande furada você investir totalmente nesse ato sexual. A desvantagem grande que eu vejo na brasileira mulher russa
essa questão, né, das habilidades, né, que a maioria das brasileiras não se dedicam tanto a habilidades. Né? Então, se você está num trabalho, tem aí, sei lá, um dia na semana livre, que seja o fim de semana para você se dedicar a algo diferente, você pode, se quiser, se dedicar a aprender alguma coisa. Eu não estou falando, né, necessariamente alguma coisa que você tenha que ganhar dinheiro com isso. De repente, você é uma secretária bem-sucedida, você é psicóloga, né, você tem aí o seu emprego que te garante, mas não hesita de você abrir sua mente e fazer uma outra coisa. Fazer um curso de pintura, de música, alguma coisa relacionada com a arte. Por quê? Digamos que você vem em casa com um homem desse, você vai ter filhos. O que você vai passar para essas crianças? Vai ter que ter uma fase que você não vai poder trabalhar naquilo que você quer. Uma psicóloga no Brasil, para ela chegar aqui na Alemanha, trabalhar como psicóloga, é um processo complicado e longo, então ela vai ter que ser flexível para fazer outra coisa. Então, se você tem outras habilidades mais simples, mais rápida de aprender, isso vai te ajudar muito. Essa mentalidade, infelizmente, eu não vejo muito em brasileiros. Então a pessoa acha, não, eu aprendi isso aqui, vou focar naquilo ali. Ela não pensa, né? Principalmente a mulher que tem o propósito de sair do Brasil para morar no exterior, que ela pode precisar de outras coisas. Gente, eu aprendi 7 profissões. Me pergunta qual dessas profissões que eu atuo nesse momento. Na realidade, todas as quais que eu fiz faculdade realmente, a maioria não. Mas eu tenho essa flexibilidade e eu uso isso na minha vida, no meu dia a dia e com os meus filhos também. Então é muito formoso você ser mais habilidoso, né? Ser mais flexível. De repente você chega aqui, casa com um empresário, tá? Não vai trabalhar como psicóloga, como médico, ou que seja aí no Brasil a sua profissão, mas você tá aí com as suas 2 crianças em casa, pode trabalhar de dentro de casa para você não se sentir um parasita, né? Para você ter aí uma ocupação de algo singelo que você aprendeu no Brasil. Então, assim, é muito importante você ter essas habilidades. O alemão, ele fica muito encantado quando a pessoa é habilidosa, né? Uma pessoa que tem várias facetas, né? Que faz várias coisas, né? Com esse vídeo, eu queria mostrar pra vocês, tá? Aqui do meu ponto de vista, o que eu estou vivendo, o que é a mulher russa, tá? E pra vocês tirar essa questão que elas são melhor, que a concorrência, não. Elas têm um ponto forte delas. Mas eu acho que a brasileira, ela pode se destacar ainda muito mais, porque assim, eu olho a pessoa como um todo, então eu olho de dentro para fora. Espero que você tenha tirado proveito desse vídeo de alguma forma. Fica atenta se o seu gringo virtual à distância, o marido, teve aí relacionamentos com mulheres russas, porque você pode usar isso muito ao seu favor em todos os sentidos. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe sua vida como um todo e